Difícil falar depois do doutor Evânio. Obrigado. A tarefa ingrata, professora Selma, que me foi dada logo ato contínuo, né, já faz com que eu, inclusive, professor, nem vou buscar a paridade de armas, eu já vou ligar o meu cronômetro aqui para ter consciência do meu tempo. Primeiramente, sei que o nosso tempo é bastante exíguo e não irei cansá-los, mas precisava rapidamente agradecer a oportunidade de estar nesse evento, na Casa da Advocacia, profissão, professor Evânio, pela qual tenho bastante estima, o senhor sabe disso. Agradeço em nome do presidente, doutor Daniel Costa, todos aqui também, a vice-presidente, minha querida amiga, doutora Letícia, e digo que, antes de qualquer coisa, eu respeito muito o trabalho da advocacia, tenho muitos amigos advogados, e entendo que o advogado, ele, de fato, é o grande arquiteto do sistema jurídico, porque possibilita, com a criação de teses, buscar saídas, muitas vezes, né, professor Evânio, de difícil execução, mas só quem está ali com o candeeiro e com a luz é que chega para aclarar muitas situações complicadas. E tenho a honra de ter amigos, muitos amigos de advogados. A gente precisa ter muitos amigos de advogados que a gente não sabe, né, quando eventualmente podemos nós termos os próprios problemas. Então agradeço a todos, a cada um dos advogados que estão aqui e a todos os amigos também que se encontram presentes. Então, nessa tarefa difícil, como eu havia dito, estou ligando o cronômetro agora, tá? Então, nessa tarefa difícil, depois da saudação, nessa tarefa difícil de falar sobre um tema que é um tema importante, um tema relevante, que, professora Selma, vemos nessa sociedade 5.0 a digitalização, informatização, virtualização de tudo, mas não podemos também nos deixar de registrar e entender que muito daquilo que é digital, virtual, em algum contexto, em algum momento, tem também uma faceta material. E aí pensar nessa temática tão relevante da cadeia de custódia da prova, nos traz reflexões que compartilharei com vocês aqui nesse momento. Então, lá pelo ido dos anos 2000, a professora Selma deu risada porque tive a honra de ser aluno dela na graduação e depois nos encontramos ali nos corredores da Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito, quando do doutorado, e disse: professora, já sou delegado de polícia aqui há 22 anos, no estado de Sergipe. Ela disse: se de 22 como delegado, há quanto tempo de formado? Eu tinha dito, relembrado a ela que havia, né, ocupado os bancos da Faculdade de Direito como aluna, ela mais ainda muito jovem, ainda como professora substituta, iniciando a atividade do magistério, né, Pro? Então nos encontrávamos naquele instante, naquele contexto. Mas quando, tempos antes, lá pelos idos dos anos 2000, 2001, quando iniciei como estudante, como muitos que estão aqui, mas no curso de formação de delegado de polícia, uma fase intrigante, um professor que estava lá ensinando sobre técnicas de investigação, o professor Evânio, dizia: se você quiser elucidar um crime ou elucidar qualquer crime, atenha-se a pelo menos 7 perguntas. E lá me apresentou o conhecido epitâmetro de Quintiliano, o epitâmetro latino de Raimundo Lúlio, tendo que saber identificar o que, pensemos assim então, um crime de homicídio, né? Quem, ou seja, as pessoas envolvidas, a vítima, o autor, eventuais testemunhas, quando as circunstâncias temporais que envolvem aquele fato. Teríamos também que descobrir o porquê, a motivação que levou aquele fato criminoso a ser praticado, como, de que forma, com que meios foram realizadas aquelas condutas, onde, ou seja, o local, e aí o local do fato diz muito sobre também como o crime aconteceu e com que auxílio, com que tipo de ajuda, com que situação circunstancial se conseguia elucidar aquele fato. E aí, respondendo essas perguntas, professor Evânio, seguramente o investigador, o delegado de polícia ali latente, que estava ainda na formação, já pensava: vou ter trabalho, porque imagino que elucidar um delito
não seja só buscar a resposta dessas questões, mas também trazer toda a história enredada por aquele contexto criminoso. E aí, a pergunta clara, o que é que isso tem a ver com cadeia de custódia? Eu diria, com muita tranquilidade, tudo. Até porque, quando se fala de elucidar um crime, né, numa sociedade que hoje nos ocupa com muito fervor, muita tranquilidade, não é possível isso acontecer sem que haja uma prova robusta. E aí a tarefa da polícia judiciária, como primeira via de acesso a um fato no contexto delituoso, é de, com muito ardor, buscar a todo custo a produção de uma prova. Não para pura e simplesmente incriminar aquele que ali se encontra como investigado. E aí o doutor Evânio tem conhecimento por nossas longas tratativas, nossos longos encontros, foi advogado da Associação dos Delegados de Polícia, tivemos, né, bom tempo nesse contexto, mas talvez até mais árduo trazer os elementos de prova para demonstrar, isso eu tive a oportunidade de fazer em vários procedimentos, para demonstrar que aquele investigado de fato não era o autor do delito. Pode parecer algo aparentemente contraditório, mas a tarefa que se tem de investigar, e eu assim procuro conduzir a minha atuação diária, é de buscar a todo custo a verdade dos fatos, a todo custo buscar implementar de alguma forma uma justiça investigativa, oportunizando inclusive a presença, que não é uma concessão, mas sim um direito conquistado da defesa ali representada, e ficando muito tranquilo quando isso acontece, até porque a presença do advogado, desde o início da persecução penal, assegura com muita lealdade e tranquilidade a correção da investigação. Então, se em contextos de alegado abuso de autoridade, se tem a presença prévia ali desde o início do advogado a chancelar os atos que são praticados, a discutir, a debater, a propor a produção da prova, se tem um procedimento preliminar na investigação policial muito mais qualificado. Então eu fico muito tranquilo e muito sereno de ter a presença do advogado na investigação, porque ele auxilia o processo. Já ouvi de alguns colegas, é verdade, poxa, mas ali o advogado já chegou. Eu falei, azar seu que atrasou. Se você fosse previdente, estaria com a situação, mas o advogado está ali para justamente garantir. E é essa ideia que se deve construir e difundir para que a gente consiga avançar. Então, entender o que é a cadeia de custódia, entender qual a sua finalidade, ela busca, e aí eu, antes de responder essa pergunta, ouvi essa frase e achei bastante interessante, de que a busca pela prova, ela é sempre uma constante olhada para o retrovisor. E aí, professor Evânio, eu digo que olhar para o retrovisor, fica à vontade, pode ir olhando para o retrovisor de lá, mas olhar para o retrovisor nos traz algumas situações. Primeiro, de uma visão invertida. Olhar para o retrovisor também nos dá uma visão, às vezes, enviesada. Temos ponto cego naqueles retrovisores laterais do carro. Mas quando se pensa em olhar pelo retrovisor, se tem, com certeza, um fato que já aconteceu, e é o que norteia a ação do Estado diante da prática de um delito, mas não se pode perder de vista que há muito mais além do próprio fato. Então não podemos nos ater exclusivamente àquele fato. Precisamos olhá-lo, entendê-lo, compreendê-lo e principalmente desnudar tudo que envolve aquele contexto delituoso. E às vezes o olhar para o retrovisor vai muito além daquela simples visão imediata. E é essa tranquilidade que a gente tem que ter na condução do processo investigativo. Então, buscar a formação da prova é, sem dúvida, estar ali, olhando para o retrovisor, para buscar reconstruir os fatos e tentar trazê-los à baila com muita tranquilidade e serenidade. Mas aí, falando já sim, propriamente dito, da cadeia de custódia, em que pese hoje esteja documentada, sedimentada nos artigos 158A e seguintes, 158F até o 158F, fruto do pacote anticrime, que foi um presente de Natal, o presente de grego, né, professor Evânio, lá no dia 24 de dezembro de 2019, mas vem como uma construção de procedimentos para encadear, um encadeamento lógico na produção da prova.
Antes dela, lá em 2014, havia uma portaria da Secretaria Nacional de Segurança Pública, trazendo já alguns delineamentos, alguns desses, inclusive, que foram reproduzidos na sua inteireza, nos artigos 158 e seguintes. E aí se pergunta, inclusive, a quantidade de detalhamento que se tem na cadeia de custódia, já fez vozes serem levantadas do tipo: ela é inaplicável. Será impossível, inviável, que hoje, com a realidade que nós temos, de fato conseguimos cumprir essa situação que o próprio Código regulamenta. Mas, aquela situação, quem tem medo de trabalho, não sai de casa. Então, a gente tem que entender aquele contexto, compreender e buscar fazer aquilo que a lei traz. Até porque, vivendo ou buscando viver no sistema garantista, precisamos sim entender e observar os parâmetros legais. E a lei é muito clara quando destroça ali, ou destrincha, melhor dizendo, todos os elementos que compõem aquela produção. E aí, falando em conceito, eu posso trazer com tranquilidade que a cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos que busca denotar a confiabilidade de um vestígio, possível também a sua rastreabilidade, para verificar se aquilo que estava no local, em especial nos delitos vestigiais, nos delitos materiais, em que o exame de corpo de delito faz-se necessário, obrigatório, você poder garantir, ter essa confiança e segurança de que aquele vestígio que estava no local do fato é o mesmo que é levado à perícia e é o mesmo que lá adiante será apresentado para uma valoração, debate dentro do contraditório entre as partes no processo penal, valoração do juiz e subsidiar a atuação dentro de uma decisão. Rapidamente aqui, professor Evânio, a gente consegue perceber que há claramente duas fases que compõem a cadeia de custódia. Uma fase interna, onde a própria perícia ela é desenvolvida e realizada, mas também uma fase externa para garantir que será submetida à perícia, de fato, o vestígio que envolve-se ali com o fato delituoso. Faltam 5, no meu faltam 10. Diante do contraditório e buscando agora sim a paridade de armas, vou aceitar o convite que o professor Evânio me fez de dizer: Gabriel, pelo menos 7 minutos você tem direito aí para compartilhar. Agradeço, professor, a oportunidade. Então, rapidamente, já que o tempo urge, como diria, né, o nosso saudoso José Wilker, na novela Senhora do Destino, a Sapucaí é grande, o tempo urge, então vamos rapidamente só pontuar quais seriam essas etapas da cadeia de custódia para que fique mais claro como a gente pode analisar uma eventual quebra. Então, começamos ali com o reconhecimento, ou seja, o primeiro momento em que o vestígio é identificado. Imaginemos uma situação, um local de crime, de um crime de furto, onde se encontra numa casa arrombada, um pé de cabra, uma marca de uma mão para se avançar sobre aquele local e uma fechadura rompida. Diante daquele cenário, o primeiro agente do Estado que lá chega e que identifica aquela situação, reconhece que há elementos, vestígios que podem virar em seguida elementos de prova, precisa preservar. Então a gente tem o reconhecimento, em seguida o isolamento do local, para que a prova não se deixe contaminar, o vestígio não se contamine. Em seguida temos a fixação, que seria a etapa de descrição detalhada daquilo que é visto, visum et repetum, né, uma máxima que segue para a cadeia na perícia. Em seguida temos a coleta, sendo importantíssimo entender que aquele vestígio precisa ser extraído com cuidado e com a técnica necessária para que não se perca dentro daquele contexto, não contamine, não vaze. Então ele precisa ser reextraído e em seguida acondicionado. E nessa etapa seguinte garante-se ali que ele vai manter as suas qualidades originárias. Na sequência tem-se o transporte. Imaginemos que um vestígio exposto de forma inadequada a um excesso de luz, frio ou calor poderia desnaturar e também prejudicar, perecer aquele elemento que futuramente seria um contexto probatório. Depois disso temos o recebimento na instituição ali da perícia, onde há uma central de custódia que recebe a prova dentro dos institutos de criminalística. Em seguida o processamento, que aí sim é a fase da perícia completa, e a parte de apresentação, armazenamento. O armazenamento aqui é uma situação bem fundamental, muito importante, porque uma vez realizada a perícia e elaborado um laudo, ele é encaminhado para a autoridade policial, na sequência para o Poder Judiciário, para que as partes possam debater sobre aquela prova técnica. Inclusive, nenhuma prova, a gente precisa ter essa segurança, essa
acreditação, nenhuma prova ela tem o caráter absoluto. Então é possível que em um contexto seguinte a prova seja contestada, haja uma contraprova, necessidade de uma nova realização pericial. Então o armazenamento eu diria que também é uma etapa fundamental, porque contraditada aquela prova e havendo a necessidade dela ser reproduzida, se não houvesse um armazenamento adequado, isso poderia se perder. E por fim, depois de valorado, encerrado o processo, havendo-se ali o trânsito em julgado, passados todos os prazos, é possível então, com autorização judicial, que aquela prova seja descartada. E aqui rapidamente eu falo, gente, a partir desse contexto e compreendida então essa escala dentro da cadeia de custódia, a gente precisa trazer à baila quem são os protagonistas, e eu diria assim, lato sensu, na produção da prova em si. A polícia judiciária, ela precisa iniciar a ação, a execução penal, a persecução penal, perdoem, então ela precisa iniciar aquela atuação e garantir que os primeiros elementos de prova sejam produzidos. Lógico que se sabe que há provas, e aí vem o segundo protagonista, que seria o perito, que são irrepetíveis, não podem ser, na verdade, novamente produzidas. E aí, por conta dessa situação, a presença do advogado, ela é mais do que nunca fundamental, para que já desde aquele momento ele possa ali contestar, discutir, propor, e de fato a prova ser produzida com uma riqueza. Se ela no futuro não vai poder ser reproduzida, no máximo num contraditório diferido, postecipado, ali pode-se tentar invalidar a prova se ela realmente não observou os critérios básicos. Mas aí, mais do que nunca, é importante que se tenha todos os atores participantes daquele processo, compreendendo o seu papel e buscando atuar com correção. As partes e advogados, como propositivos, também são protagonistas em todo esse processo, e eu defendo, entendo, que isso já deva acontecer sim, desde o momento inicial da persecução, e isso acontece como regra. Não é o que a gente vê com toda, digamos assim, a estrutura que se gostaria, mas isso deve acontecer. E por fim, o judiciário, em que pese supletivamente, há correntes que defendem que o judiciário deve ser de fato só um mero recebedor da prova produzida pelas partes, debatida e contraditada, mas eu entendo que quando se há ali, previsão legal também nesse sentido, quando se tem ali um ponto importante que vai influenciar no julgamento, a prova, ainda que supletivamente, poderia ser produzida, visando aclarar e não comprometer o contexto da decisão judicial. E aí, observando esses cenários, na cadeia de custódia, a atuação dos protagonistas aqui referidos garantem também que não haja quebra desses elos nessa fase. Só que a gente sabe, professor Evânio, que nem tudo são flores. A gente sabe que, por mais que haja empenho e boa vontade, é provável e constante que aconteçam contextos de quebra dessa cadeia de custódia. E aí se pergunta, automaticamente com a quebra da cadeia de custódia, se refuta a prova produzida e se compreende que ela é absolutamente imprestável, deriva-se para uma origem ilícita e deve, portanto, ser automaticamente excluída do processo? A pergunta é, como é que hoje os atores em todo esse curso percebem esse cenário? Trazendo algumas pontuações, alguns posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, o STF dificilmente enfrenta essa questão pela necessidade de revolver os fatos e retomar a questão de prova, então geralmente declina da sua competência constitucionalmente prevista. O STJ é que encontra mais repouso para essas discussões. Então o STJ, ele entende hoje com muita tranquilidade que a quebra da cadeia de custódia pura e simplesmente não acarretaria a inviabilização da prova. Trouxe aqui 3 julgados, 3 posicionamentos. Particularmente entendo que, como operador de segurança pública e na parte inicial do processo da persecução penal, temos que ter muito cuidado. Afinal de contas, é lógico que eu compreendo que é uma necessidade de se valorar toda a prova, até justamente pela ausência desse caráter absoluto de uma prova em detrimento da outra. Não há, na verdade, nesse sistema de valoração de... Opa, terminou, ok? Falta só mais 2 slides que a gente já encerra. Já estou começando a usar o tempo que o doutor Evânio me concedeu. É importante que a gente compreenda que a análise da prova ela deve ser contextual, ela deve ser avaliada dentro de todo um cenário de acervo probatório.
Então, é possível que uma prova tenha sido oriunda de um contexto de cadeia de custódia e todo um outro acervo probatório realizado demonstre que de fato o fato aconteceu e que realmente aquele é o autor do delito. Por que não utilizar a situação? Por outro lado, eu entendo, compreendo que também não é a violação num grau que deva se aproveitar a prova. Então a gente precisa, na verdade, analisar o caso concreto. Eu não acho que de plano já se possa pura e simplesmente descartar a prova sem entendê-la ou entender que tipo de violação aconteceu. Às vezes, doutor Evânio, é muito comum lá na central de flagrantes, né, onde trabalho, ali na região, se ter, por exemplo, um crime de homicídio e o local ter sido violado, por exemplo, para a retirada de um documento da própria vítima. Até que ponto, em tese, a ofensa à violação do espaço que deveria estar preservado contamina a prova em si a ser produzida. Mas toda cautela é pouca. E aí eu entendo a necessidade de se curar, de se proteger, diante de um cenário como esse que a gente vê aqui. Então, se a gente tem de um lado, aqui a representação gráfica, professor, do Estado, com o jus puniendi, essa imagem seguramente anda em suas aulas, né? O Estado buscando valer a pretensão punitiva, o jus puniendi, com uma desproporcionalidade diante do acusado. Eu reconheço que existe isso, entendo que isso é uma realidade de fato. Respeitar as garantias que a própria lei traz é buscar o restabelecimento desse equilíbrio. Lógico que se há construções a serem feitas, precisam se respeitar esses regramentos legais, mas não se pode abrir mão de uma atuação dentro da correção. Em que pese haja essa divergência, factualmente, que as palavras apaixonadas do professor Evânio, que moveram aqui o auditório e precisam ecoar, professor, nos corações, porque exercer a advocacia sem paixão é algo que eu percebo como incompatível. Mas assim, trago também para a minha profissão, porque sou um comprometido com a minha atuação. Tenho aqui a presença de um policial que o senhor conhece aqui, o Manuel Filho, que é graduando em Direito, está aqui nos assistindo, também exerce a profissão com bastante distinção, com paixão, e quando a gente emprega a paixão na nossa atuação, a gente procura fazer o que é correto, porque a gente não quer ver o nosso trabalho desfeito. Imaginemos que estamos ali numa investigação, tive a oportunidade de estar conduzindo investigações que o doutor Evânio, que dá trabalho para a polícia, nesse sentido, porque sabe buscar ali todas as eventuais brechas que possam surgir, então a gente tem que redobrar o cuidado, sabe, a gente sabe, mas ele está no papel de buscar, acima de tudo, a defesa e a liberdade dos seus clientes, dos seus representados. Então é muito importante a gente entender que nesse cenário, quando a gente faz com paixão, a gente não quer ir lá na frente ver todo o nosso trabalho desfeito. Então, compreendendo esse papel e trazendo essa responsabilidade, a gente deve sim atuar desse cenário. E aí eu fico com Aristóteles, no sentido de que não se pode, de forma alguma, buscar a deficiência nem o excesso. Então a virtude está no meio termo, no bom senso, onde a gente consegue, a partir daí, levar realmente ao caminho daquilo que a gente espera que seja a razão da atuação dentro da persecução penal. As dúvidas surgem depois, então eu só agradeço a oportunidade de estar aqui participando do evento. Ficam os meus contatos, quem quiser conhecer um pouco mais, temos estudantes também, temos jovens advogados, né? A Central de Flagrantes agora conta, né, doutora Letícia, doutora Clara, com a sala do advogado, né, pleiteada aí durante muito tempo. Então, pode sentar lá, tomar um cafezinho, bater um papo. A gente está sempre de portas abertas para receber todos aqueles que nos procuram e dar sequência a todo esse tipo de trabalho. Muito obrigado.